O objetivo desse curso, como os irmãos já sabem, é um curso de liderança, em que nós pretendemos tocar em várias áreas, em vários pontos que nós julgamos importantes para cristãos presbiterianos ou cristãos reformados, ainda que de outras denominações também, precisam entender pontos necessários, já foram vistos aqui, por exemplo, sobre como interpretar a Bíblia, o papel do líder. Hoje eu quero dar um breve panorama da teologia reformada, certo? Ou a teologia calvinista. Para nós entendermos como se situa essa teologia, de onde ela vem e o que significa, de fato, ser um reformado. Se fala muito hoje em dia, né? Diz que os reformados estão na moda, né? Lá nos Estados Unidos, em boa parte dos Estados Unidos, os teólogos calvinistas reformados estão sendo muito falados, no Brasil também. E, bom, nem sempre o que está na moda é bom, né? Aliás, a parte das vezes não é nada bom. Mas eu não diria que a teologia reformada esteja na moda, né? O que pode estar, às vezes, é a busca de muitos cristãos, de muitos crentes, por uma teologia mais consistente. Muitos crentes, às vezes, ficam vagando de uma igreja para outra, e percebem que vão para lá e para cá, mas ficam sem nada, né? Estão de mãos vazias quase sempre. Então, quando eles se aproximam da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas, de uma forma geral, eles percebem que há uma consistência teológica, uma consistência bíblica, e percebem que existe uma história por trás dessa consistência, né? Então, o meu objetivo aqui nessa noite é justamente falar um pouquinho dessa história por trás. Vou falar um pouco sobre Calvino, já deixando bem claro que Calvino para nós é só um homem, mais um homem, né? Não é nada especial além disso, certo? Mas como nossa teologia muitas vezes é chamada de teologia calvinista, então é importante entender o que isso significa, de onde vem, e qual é o valor disso. Então, o estudo dessa noite está ligado, ou faz parte de um livro que eu escrevi em 2010, chamado O Futuro do Calvinismo. Eu vou abordar alguns aspectos aqui, falar um pouquinho sobre a história de Calvino, até porque muitas vezes as pessoas ouvem falar, mas não sabem exatamente quem é, de onde veio, e aí se cria muitas vezes muitos preconceitos em relação ao teólogo francês chamado João Calvino. E eu pretendo mostrar um pouquinho nessa noite que Calvino foi um homem muito competente, mas muito humilde, muito simples, muito bíblico, muito preocupado com a palavra de Deus acima de tudo. Então, eu vou fazer um breve histórico aqui da vida de Calvino, começando a falar sobre ele. Ele é o grande sistematizador da Reforma Protestante. A Reforma teve várias fontes, ou várias frentes, como vocês sabem, lá no século XVI, a partir lá da segunda década do século XVI, com Martinho Lutero, o mais conhecido dos reformadores, mas um número muito grande de homens que se envolveram nessa tarefa de reformar a igreja. Como o nome já diz, né? Reformadores. Eles não pensavam, em princípio, em criar outra igreja. Eles pensavam em reformar a igreja romana. Eles eram todos da igreja católica, eram todos. Lutero era um monge, né? Calvino foi sacristão. Então, eles vieram do berço católico e eles pensavam que a igreja católica podia ser reformada, podia ser melhorada, tirar as tradições, tirar aquilo que foi acumulado ao longo dos tempos e que não eram coisas bíblicas, para resgatar a igreja verdadeira. Depois, nós sabemos, não deu certo, né? Quase todos foram expulsos da igreja, e aí então foram surgindo as novas igrejas, como a igreja luterana, ou a igreja reformada, ou presbiteriana, né? No continente europeu, a igreja presbiteriana é chamada de igreja reformada. Ela recebeu o nome de presbiteriana na ilha, né? Na Inglaterra. Na Inglaterra foi onde, de fato, esse nome, e na Escócia, né? Principalmente na Escócia e na Inglaterra, onde o nome presbiteriano se destacou. Por quê? Porque na Inglaterra e na Escócia, no século XVI e também no século XVII, houve um grande debate em torno de forma de governo.
qual era a melhor forma de governo da igreja. Não é lá do mundo, não é democracia ou ditadura, nada disso. Na igreja, como é que se governa a igreja? Precisa ter um papa? São os bispos? Ou são os presbíteros? Ou é o povo? Ou é a congregação? Então, as perspectivas diferentes criaram as igrejas diferentes. Por exemplo, aqueles que achavam que era a congregação que detinha o poder e que tinha que decidir tudo, são chamados congregacionais, certo? Quase todas as igrejas pentecostais de hoje em dia são congregacionais. A igreja batista é uma igreja congregacional. Aqueles que achavam que o poder não estava na congregação, mas estava nos bispos, então são os episcopais. Os episcopais são basicamente os anglicanos. A Igreja Católica é episcopal, só que com um chefe supremo, que é o Papa, o chefe dos bispos, é o bispo principal, o bispo de Roma, mas ela é episcopal. A Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, é episcopal. E as igrejas neopentecostais são, na sua maioria, episcopais, porque também são governadas pelos bispos. Os bispos e até os apóstolos, né? Ou os apostolos, se você preferir outro termo. A outra forma de governo é justamente a forma presbiteriana, que entende que o poder não está nem nos bispos necessariamente, ou só neles, e nem só na congregação, mas numa espécie de poder representativo. Então, os presbíteros, escolhidos pela própria igreja, governam a igreja, certo? Obedecendo ao mandato das epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, que fala sobre escolher presbíteros nas igrejas locais. Desse modo, os presbíteros são os responsáveis pela administração. E como, então, se falava muito no século XVI e XVII da igreja governada pelos presbíteros, então os de fora deram esse nome. Então vocês são os presbiterianos. Os apelidos ninguém se dá, né? Meu nome é Zé Bolinha. Ninguém se dá esse apelido, né? São os outros que dão o apelido para a pessoa. Então, presbiteriano não foi um nome que os presbiterianos escolheram para si. Disseram, nós queremos ser chamados presbiterianos. Acho que eles nunca iam escolher um nome desse, né? Eles preferiam ser chamados de reformados. Os reformados. Mas o título que pegou na Escócia e na Inglaterra foi presbiterianos. E como da Escócia e da Inglaterra, essa igreja, eu insisto, na Holanda, na Alemanha, na França, chamava reformada. Até hoje chama assim lá. Se você for na Holanda, a maior igreja do país, né, a igreja principal do país, é a igreja reformada, que é presbiteriana, mas com o nome reformada na Holanda. Mas como da Inglaterra e dos Estados Unidos foi para os Estados Unidos, da Inglaterra e da Escócia para os Estados Unidos, a igreja presbiteriana, e dos Estados Unidos para o Brasil, portanto, nossa igreja no Brasil chama presbiteriana por causa desta genealogia aí. Né? Mas tudo se origina, na verdade, com João Calvino. Ele é o primeiro, digamos, grande teólogo a se levantar e a defender a igreja como presbiteriana, né? O governo de presbíteros, dos anciãos da igreja, e também quase todas as doutrinas principais que nós defendemos. Então, ele produziu uma vasta obra teológica por meio de comentários das Sagradas Escrituras. Ele comentou quase que a Bíblia inteira, livros grossos. Se você imaginar que isso foi escrito lá no século XVI, sem computador, sem nada, né? É uma obra teológica impressionante. Além disso, ele escreveu muitas cartas, se correspondeu com praticamente todas as pessoas mais importantes da Europa daqueles dias, mandando cartas para essas pessoas. Hoje seriam os famosos e-mails. Calvino seria um homem da internet, né? Que ele mandava correspondência para todo mundo. E a principal obra dele foi as Institutas. As Institutas, no início, eram uma espécie de um catecismo, de um resumo da doutrina cristã para ensinar aos novos membros. Mas ao longo dos anos ele foi aumentando, ampliando, até se tornar uma obra grande e considerada a obra magna, né? São 4 livros grossos, considerados a obra magna da Reforma Protestante. Ele fez aquilo que o Lutero não pôde fazer. O Lutero foi o desbravador da Reforma, certo? Mas Calvino foi aquele que fundamentou, aquele que sistematizou a Reforma de maneira que se tornou irrebatível para Roma. Roma não conseguia
na época, rebater os argumentos das institutas, os argumentos de Calvino de uma forma geral. Bom, Jean Calvino, né, em francês Jean Calvin, nasceu em 10 de julho de 1509, em Noyon, na França, uma cidade cerca de 100 quilômetros a nordeste de Paris. Tinha mais 4 irmãos, foi batizado, né, na paróquia de Saint-Gaudibert, da qual seus pais eram paroquianos. Sua mãe, Jeanne, morreu quando Calvino tinha 5 ou 6 anos de idade, bem cedo. Ele foi um menino que recebeu educação liberal, no sentido de educação naqueles dias, né? E aos 12 anos, seu pai, Gerard Calvin, que sempre prestou serviços ao bispo local, após se tornar um assistente administrativo desse bispo, conseguiu para o filho um benefício eclesiástico que lhe deu condições de estudar. Então, a Igreja Católica custeou os estudos iniciais de Calvino. Mas para usufruir do benefício, ele precisou ingressar numa ordem menor da igreja, não queria ser padre, né? Tornou-se um sacristão e recebeu a tarefa de cuidar de um dos altares da Catedral de Noyon. Aos 14 anos, seu pai o enviou para Paris, né, para a Universidade de Paris, que era o centro intelectual da Europa Ocidental, onde ele obteve o título de mestre em artes. A intenção do pai de Calvino era que ele fosse um advogado. O pai de Calvino queria muito que Calvino se tornasse um advogado, então estudou direito nas universidades de Orleans, Bourges, nos quais obteve um doutorado. E foi ali que ele adquiriu o conhecimento de grego e dos livros clássicos, que transparecem demais nos seus... não era crente ainda, mas tudo isso aqui foi útil mais tarde para ele poder se tornar o grande teólogo que ele acabou sendo. Quando o pai dele morreu, em 1531, ele se sentiu livre para escolher seu próprio destino. Então, ele largou o estudo do direito. Enquanto o pai estava vivo, ele fez o que o pai queria. Mas depois que o pai morreu, ele disse, bom, agora eu vou seguir o que eu tenho vontade de fazer. E aí ele foi para o campo da literatura, estudos literários. E a primeira obra de Calvino é um comentário de um texto de Sêneca, que foi publicado em 1532, em abril de 1532. E foi nesse tempo também que ele teve acesso aos escritos de Martinho Lutero, que já estava, né, bem avançado em termos de reforma. Lutero é anterior, né, alguns anos antes. Eles foram contemporâneos depois, né, mas enquanto Calvino nem sequer era crente ainda, Lutero já estava batalhando já há vários anos. E provavelmente foi aí, por volta do ano 1533, que Calvino passou pela experiência da conversão. Ele mesmo chamou essa conversão de repentina, ele diz, no seu comentário dos Salmos, que ele experimentou realmente uma conversão repentina a Cristo. E alguns acham que foi um primo dele, chamado Robert Olivetan, que contribuiu bastante para a conversão, que esse primo já era cristão, né, crente. E, enfim, depois disso, ele começou a ter problemas com a Igreja Católica, ele teve que renunciar, claro, àquela bolsa de estudos que ele tinha da Igreja Católica, aqueles benefícios que ele tinha, precisou renunciar e passou a enfrentar perseguição, porque ele começou a produzir alguns panfletos, né, contra a própria teologia católica. E aí ele teve que sair da França e foi se fixar na Suíça. E é na Suíça onde ele vai desenvolver todo o seu trabalho, todo o seu ministério. A partir daí ele começa a escrever as Institutas, né? E em março de 1536 ele publica a primeira edição, bem pequena, bem fininha, né, das Institutas, mas que já começou a lhe dar a condição de líder da reforma protestante francesa no primeiro momento. Calvino foi para a Suíça com o objetivo de influenciar a França. Ele não podia ficar dentro da França, senão ia ser morto, ia ser perseguido. A Suíça, que tinha um pouco mais de autonomia, independência em relação a Roma, então recebia os refugiados. Então Calvino fica lá na Suíça, mas o tempo todo assim, bombardeando a França, o país dele, né? E ele realmente conseguiu, ajudou muito a reforma na França a se implantar até o período da chamada Contra-Reforma, quando então, depois do Concílio de Trento, a reforma francesa praticamente zerou, né? Até Trento parecia que a França ia virar um país reformado. Como hoje é, por exemplo, a Holanda, como hoje é a Inglaterra, a Escócia, ou mesmo a Alemanha, né? Parecia que a França também seria. E se isso acontecesse, talvez não houvesse mais Igreja Católica. Porque a França era o grande sustentáculo de Roma naqueles dias. Mas a Contra-Reforma conseguiu, com vários, inclusive, massacres, né? Acho que os irmãos já ouviram falar da Noite de São Bartolomeu, uma noite em que os calvinistas em Paris, né, na França, foram mortos numa noite só, e isso realmente causou um grande baque
na Reforma Francesa. E Calvino sofreu muito com isso, com certeza. Quando de Paris para Estrasburgo, em 1536, ele queria sossego para escrever. Calvino não queria se meter em confusão, não gostava de entrar em briga, ele queria era sossego, um lugar calmo, tranquilo, para poder escrever. Mas ele foi impedido de continuar a viagem em virtude de manobras militares dos exércitos de Francisco I e do imperador Carlos V. Então ele teve que fazer um desvio para o sul e passar uma noite em Genebra, que com a ajuda de outras cidades suíças havia recentemente se declarado independente do Santo Império Romano. Apenas 2 meses antes, sob a liderança de Guilherme Farel, a cidade havia aderido ao movimento protestante, pois precisava se libertar da influência da Casa de Savoia, que era que dominava Genebra nesse período e era uma casa de convicção católica. E quando Farel, esse homem foi muito importante na vida de Calvino, porque Farel estava em Genebra, e Farel era o líder da reforma em Genebra, mas ele tinha muita dificuldade com teologia. O Farel não era um teólogo, né? E ele ficou, o quê? Calvino está aqui na nossa cidade? Ele veio parar aqui? Isso agora não sai mais daqui. E aí o Farel foi até onde o Calvino estava e insistiu veementemente para que ele ficasse em Genebra, a fim de ajudar no fortalecimento da reforma. Calvino não queria ficar, porque ele queria um lugar mais seguro para continuar escrevendo as institutas, os comentários, etc. Mas o Farel foi tão veemente, dizem que ele disse que se Calvino fosse embora, Deus ia amaldiçoar ele. Se ele saísse de Genebra, Deus iria amaldiçoar. E o Calvino se assustou com aquela veemência, né, do Guilherme Farel e ficou. Então, permaneceu em Genebra. Ele tinha 27 anos nesse tempo. Bastante jovem, mas já com uma experiência boa em relação ao conhecimento da teologia. A sua primeira estadia em Genebra foi difícil. Ele enfrentou muitos conflitos pessoais, políticos, porque Calvino, mais jovem, queria implantar a reforma de uma forma total na cidade, né? Queria fazer realmente que a cidade virasse uma cidade totalmente cristã, e isso nunca foi fácil de fazer e não era fácil naqueles dias. Então, enfim, aconteceu que ele foi expulso de Genebra dessa primeira vez. No domingo de Páscoa de 1538, ele se recusou a distribuir os elementos da ceia, certo? Porque o pessoal lá ele achava que a cidade não estava vivendo de acordo com o Evangelho, e os líderes da cidade também não estavam de acordo com o Evangelho. Ninguém aqui pode tomar ceia. E não distribuiu, então ele foi convidado a se retirar. Foi convidado a se retirar da cidade. Ele e o Farel, né? O Farel que tinha feito ele ficar lá, agora os dois tiveram que ir embora da cidade. E aí ele foi para onde ele queria ir anteriormente, que era Estrasburgo. Ele vai para Estrasburgo. Lá ele conhece um outro reformador chamado Martin Bucer. E viveu, segundo ele mesmo diz, os 3 anos mais felizes da sua vida, lá, um refrigério, lá em Estrasburgo. Lá ele publicou uma edição, revista ampliada das Institutas, um comentário da Carta aos Romanos e outras obras menores. Ele também pastoreou lá uma igreja de refugiados franceses e teve umas experiências pastorais mais importantes de sua vida. Nesse tempo, inclusive, ele se casou com uma moça chamada Idelette de Bure, era uma viúva já nesse período, e ele teve um filho com ela, mas o filho morreu. Realmente, Calvino acabou não tendo filhos depois. Em 1541, ele foi chamado para voltar para Genebra. Depois que foi embora de Genebra, a situação ficou tão caótica na cidade, que depois do tempo falaram, não, ruim com Calvino, pior sem Calvino. Então, manda o Calvino voltar para Genebra. Aí foram convidá-lo, disse, volta, porque a gente precisa de você, vamos reformar a igreja. Ele diz, vão fazer o que eu quero? Eu volto. Se vão permitir, eu volto. E aí, os acordos pareceram bons. Ele voltou com uma aceitação bem maior, né? Em 13 de setembro de 1541, foi nomeado pastor da antiga catedral de Saint-Pierre e recebeu uma boa casa, um bom salário, dizem, né? E no primeiro domingo que ele foi pregar, ele simplesmente retomou a exposição das Escrituras no ponto que havia parado quando expulso 3 anos antes. Chegou lá, abriu no mesmo ponto que Calvino pregava a Bíblia sequencialmente. Então ia pregando, né? Livro por livro, e aí parei aqui no livro tal, versículo tal, abra a Bíblia no versículo tal. Vamos continuar aqui como se nada tivesse acontecido, né, 3 anos depois. Isso todo mundo conta.
Bom, o Calvino nunca teve um ofício público em Genebra. Às vezes nas histórias, às vezes nos colégios se fala muito que Calvino era o chefe da cidade, coisa parecida. Ele nunca teve nenhum ofício público. Ele sempre trabalhou no ambiente da igreja, mas influenciou em todos os aspectos da vida da cidade. O desejo dele era colocar toda a vida econômica, social e cultural da cidade sob o senhorio de Cristo. Então esse já é um fator distintivo da teologia calvinista, da teologia reformada. O que nós entendemos? Nós entendemos que o ser humano, como um todo, tudo que ele é, tudo que ele vive, precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Então, não se faz distinção na teologia reformada entre, por exemplo, secular e sagrado. É uma distinção bem católica, né? Para o catolicismo e para o pentecostalismo também isso é muito claro, é muito parecido. Há uma distinção entre secular e sagrado. Quer dizer, o sagrado é o culto, é a igreja, é o serviço religioso. E o secular é o mundão, vive lá fora. Então, as pessoas conseguem viver uma dicotomia entre o secular e o sagrado. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora do mundo é outra coisa, né? Vale tudo. Então, a teologia reformada entende que todas as áreas da vida pertencem a Cristo e são para a glória de Deus. Então, o Calvino entendia que você, eu, qualquer crente, glorifica tanto a Deus lá durante o culto, enquanto está louvando, da forma correta, da forma bíblica, quanto lá no seu trabalho, quando está trabalhando, produzindo, fazendo, seja lá qual for o serviço, que seja honesto. E que aquilo também é para a glória de Deus. E que deve ser desempenhado com o mesmo esmero, com a mesma dedicação, quanto daquele sacerdote, ou daquele pastor, ou daquele pregador no seu trabalho. Porque não há uma ruptura, não há uma separação entre o sagrado e o secular. E Calvino queria aplicar isso em Genebra, ele queria fazer a cidade inteira respirar, né, os ares da reforma e glorificar a Deus em todas as suas atividades econômicas, sociais, políticas e também religiosas. Então ele apresentou às autoridades da cidade as suas ordenanças eclesiásticas, que requeriam a instalação de 4 ofícios de pastores, mestres, presbíteros e diáconos, que correspondiam às áreas de doutrina, educação, disciplina e ação social. Ou seja, uma cidade-igreja, né? Uma cidade-igreja. Essa era a ideia de Calvino em Genebra. E, enfim, ele acabou se esforçando muito por isso, teve bastante resultados, mas inteiramente o plano dele nunca saiu do papel perfeitamente, porque as autoridades não puderam, não quiseram aplicar em todas as instâncias. Mas o próprio John Knox, que é o fundador do presbiterianismo na Escócia, né? É daí que vem o presbiterianismo, o John Knox estudou com Calvino em Genebra, quando ele também teve que ficar refugiado lá pelas perseguições que ele enfrentava na Inglaterra ou na Escócia, através da Inglaterra. Ele então conheceu Calvino em Genebra e entendeu o presbiterianismo a partir de Calvino, e ele foi lá e fundou então o presbiterianismo na Escócia. Ele chamou Genebra de uma república cristã, que seria algo como a mais perfeita escola de Cristo desde os tempos dos apóstolos. Era isso que John Knox falava de Genebra. Calvino escreveu um comentário sobre a Bíblia, já falei isso, sobre muitos textos, e em 1559 ele terminou sua última edição das Institutas, que é a edição que ele mais se agradou, né? Elevou essa obra, né, à categoria de uma das mais importantes de todos os tempos. E a partir daí sua saúde começou a declinar. Ele pregou o último sermão em 6 de fevereiro de 1564 e morreu em 27 de maio do mesmo ano, sendo sepultado num cemitério comum, numa sepultura sem qualquer identificação. Não quis nem colocar o nome dele na sepultura. E o túmulo, então, comum representava a humildade do reformador, mas não, evidentemente, a grandiosidade da sua vida e sua influência mundial. Né? Até hoje ninguém sabe onde é o túmulo de Calvino, porque ele não deixou que colocasse identificação. Né? Calvino provavelmente nunca quis que a teologia reformada fosse chamada de calvinista. Nós chamamos isso até por uma distinção em relação a outras teologias, mas evidentemente que ele nunca quis que o nome dele estivesse
num sistema teológico, até porque ele não considerava aquilo calvinista, mas bíblico, né? Tão somente bíblico. Queria que essa teologia bíblica fosse conhecida por ela mesma, mas os rótulos são inevitáveis. O alcance do trabalho de Calvino foi imenso, segundo um historiador chamado Timothy George. Se nós olharmos só para as cartas que Calvino escreveu, já dá para ter uma noção da obra dele, da influência que ele exerceu ainda em vida sobre reis, príncipes, intelectuais, líderes religiosos dos mais diversos países. A partir de Genebra, o calvinismo emergiu para se tornar um movimento internacional. Ainda durante a vida de Calvino, já havia se estabelecido em toda a Suíça, França, Holanda, Polônia, Hungria, Alemanha, Escócia, Inglaterra. Todos esses países, durante a vida de Calvino, a igreja reformada de linha calvinista já estava solidamente estabelecida em todos esses países. Foi realmente um trabalho excepcional, extraordinário. Segundo outro historiador, Walker, a intenção de Calvino em Genebra era fazer de Genebra um modelo de uma perfeita comunidade cristã. E, de fato, a reforma de Calvino em Genebra mudou totalmente a cidade, especialmente por causa da disciplina eclesiástica. Você já pensou fazer uma disciplina eclesiástica na cidade? Né? E isso não é nada popular, né? Mas foi uma tentativa, né, de implantar isso, apesar de grandes dificuldades na cidade. Aqui um detalhe apenas, Calvino entendia que havia separação entre igreja e Estado. Por exemplo, se você for hoje na igreja luterana, na Alemanha, não há separação entre igreja e Estado. A igreja luterana não tinha essa visão de que as duas coisas eram separadas. É da teologia calvinista a ideia da separação, né? Inclusive, o próprio ideal de democracia. A democracia ocidental, o nascedor da democracia ocidental é Genebra, no século XVI. É uma herança da teologia reformada, é uma herança da teologia calvinista. Coisa que ninguém sabe, ninguém também faz questão de saber, ninguém tem interesse em falar essas coisas nas aulas de história por aí, mas foi a primeira experiência bem-sucedida de uma cidade se governando democraticamente, a partir da influência da religião, mas sem a mistura da religião. A religião no seu papel e o Estado no seu papel. Isso foi Genebra no século XVI. Genebra é, sim, o berço da democracia moderna. E a partir de Genebra, o calvinismo, então, a reforma, né, se espalha com muito vigor por vários países. A Academia de Genebra, que era uma espécie de universidade que Calvino fundou na cidade de Genebra, atraía alunos de todos os países da Europa, especialmente refugiados, né, aqueles que não podiam, por causa de perseguições religiosas, ficar nos seus países, encontravam apoio em Genebra e se torna uma espécie de movimento missionário já no século XVI. É claro que a era das missões é mais no século XIX, mas podemos dizer que mesmo no século XVI havia uma preocupação missionária de expansão do calvinismo. Inclusive, né, como acho que os irmãos devem saber, até para o Brasil, né, foi enviado um contingente de calvinistas que desembarcaram aqui, ainda no século XVI, juntos com aquele almirante francês, o Villegagnon. Villegagnon chegou aqui ao Brasil no século XVI para fundar a França Antártica. Ele veio e, nesse tempo, quem era o almirante francês era o Coligny, que era muito admirador de Calvino lá na França. E então o Calvino ajudou a enviar para o Brasil um grupo de profissionais liberais, digamos assim, da época, né? Sapateiros, açougueiros, alfaiates, pessoas que tinham suas profissões lá em Genebra, no século XVI, e poderiam então vir para o Brasil para se estabelecer aqui no país, né? Desempenhar suas profissões no Brasil, mas trazendo a sólida teologia reformada para o Brasil, para ajudar o Villegagnon aqui, se ele viesse a conquistar o Brasil, né? Como era o plano. Depois
como os irmãos sabem, isso não deu certo, porque Portugal conseguiu vencer a guerra com a França e os franceses foram expulsos do Brasil. Talvez se tivesse dado certo, né, hoje o Brasil falaria francês, né, e seria calvinista, talvez se tivesse dado certo. Né. O Brasil teve 2 chances de virar reformado, né, com os franceses no século XVI e depois com os holandeses lá que se estabeleceram no Nordeste do Brasil, eles também, esses mais solidamente estabelecidos lá e mais solidamente reformados também. Mas só uma curiosidade desses franceses que chegaram ao Brasil no século XVI, lá por volta do ano 1530, 1540, eles aqui no Brasil foram presos depois, né? Inclusive um dos acusadores era o famoso padre brasileiro chamado José de Anchieta. O José de Anchieta, até hoje, né, não pode ser canonizado na Igreja Católica porque ele era um pouco violento, né, assim, tinha umas práticas meio fortes. Então, a morte desses franceses é, de certa forma, atribuída a José de Anchieta, que os condenou, né, os condenou como hereges e exigiu que esses hereges, que eram esses protestantes franceses, que eram alunos, né, assim, da escola dominical de Calvino, lá de Genebra, escrevessem o que eles acreditavam, porque eles precisavam ser acusados de heresia, mas os padres aqui não sabiam muito bem o que é que eles acreditavam. Falaram, então vocês aí na prisão, fiquem aí uns dias e escrevam o que vocês acreditam, para a gente poder acusar vocês. Aí esse grupo, né, se reuniu e escreveu uma confissão de fé, que é a chamada Confissão de Fé da Guanabara. Se você quiser, você abre o Google e digita esse nome, Confissão de Fé da Guanabara, já baixa ela, inclusive, porque ela está lá, disponível para qualquer um, e você pode baixar ela em português, obviamente. É a confissão de fé mais antiga da América, uma das mais antigas reformadas do mundo. É mais antiga do que a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa confissão de fé adotada, né, que foi feita em 1648 na Inglaterra. Então, essa da Guanabara foi feita no Brasil, por alunos da escola dominical, digamos assim, de Calvino, sapateiro, açougueiro, alfaiate, né? E depois você dá uma lida no nível teológico daqueles caras, para ver o que eles escreveram. Eu queria pegar hoje, né, uns 5, 6 crentes e colocar dentro de uma cela e diga, escreva o que vocês acreditam aí. Você tem uma semana para escrever uma confissão de fé. O que ia sair? Entendeu? Ia sair provavelmente uma coxa de retalho sem pé nem cabeça, na maioria das vezes. E esses caras que eram pessoas comuns, pessoas simples, mas com grande conhecimento bíblico, grande conhecimento teológico, escreveram lá uma confissão de fé certinha, muito boa, de ótima qualidade teológica, inclusive. Mostrando que, de fato, os tempos eram outros, né? Os tempos são outros. Hoje em dia, poucos crentes querem estudar, querem conhecer mais a palavra de Deus, querem se aprofundar. A maioria quer só oba-oba, né? Só quer benção, né? Só quer ter algum tipo de vantagens. E é por isso também que se crentes, aqueles crentes lá morreram pelo Evangelho. Escreveram a confissão de fé lá e alguns deles foram, de fato, mortos depois, né? Então, hoje eu brinco assim que eles não iam nem escrever e que dirá morto, né? A maioria dos crentes hoje em dia já negavam a fé fácil, para não precisar ser mortos. Então, já falei sobre isso, né? Essa questão de missões. Não dá para dizer que Calvino tenha sido um missionário, mas ele teve preocupação com a expansão da igreja e, desse modo, o calvinismo se espalhou pela França, Países Baixos, Escócia, muitos outros lugares. Calvino queria muito a questão da unidade da igreja, lutou muito por isso, embora ele não queria ecumenismo, ele sabia que ecumenismo não em última instância, é abandonar os princípios fundamentais da fé, mas, dentro do possível, ele queria, por exemplo, se unir ao luteranismo. Fizeram várias reuniões para ver o que conseguia se unir, mas alguns pontos, de fato, se tornavam intransponíveis. Vou pular essa parte aqui, porque acredito que nós não temos tempo. Um aspecto importante tem a ver com a liturgia. Calvino tinha uma preocupação muito séria com o culto. Ele achava que o culto precisava ser bíblico.
O culto não podia seguir as invencionices dos homens ou o gosto pessoal, mas o culto precisava ser aquilo que a Bíblia ensinava e a Bíblia prescrevia. Então, ele, apesar da sua formação rígida nesse sentido, mas também era maleável em alguns aspectos. Ele tolerava situações, algumas certas extravagâncias litúrgicas em prol da unidade da igreja. Então, o que são essas extravagâncias litúrgicas aqui que eu estou dizendo que ele às vezes tolerava? A igreja anglicana, por exemplo, a igreja anglicana era uma igreja muito católica ainda, apesar de já ter virado uma igreja evangélica. Mas ela ainda tinha, o culto anglicano era todo cheio de rituais, velas e coisas desse tipo. E Calvino detestava essas coisas, vela, vestes, paramentos. Entendia que o culto tinha que ser simples, com a centralidade da palavra de Deus. Mas, em algumas situações, ele tolerava até as velas lá dos anglicanos, desde que com isso fosse possível, né, pregar a palavra de Deus e assim por diante. Calvino adverte severamente contra aqueles que procuram encontrar divisões nas igrejas a partir de um zelo irrefletido. Uma citação aqui das Institutas, livro 4, ele diz: este grande rigor e severidade de algumas pessoas, na maioria das vezes, nasce da soberba, da arrogância e falsa santidade, não de verdadeiro nem de autêntico zelo dela. Os homens malignos que, por desejo de polêmica, mais que por ódio que podem ter contra os vícios, se esforçam em atrair a si os simples ou em dividi-los. Estão inchados de altivez, transbordando de obstinação, astutos para caluniar, ardendo em sedições e pretendendo usar de severidade para que todo mundo creia que eles possuem a verdade. Abusam para conseguir seus cismas e divisões na igreja, enquanto que a Escritura nos manda ter moderação e prudência na correção das faltas dos irmãos com amor sincero e união de paz. Então, são uma das frases que Calvino usa, mostrando sempre uma mente muito cativa das Escrituras, buscando um equilíbrio, né? Portanto, vemos em Calvino uma mistura de precisão doutrinária e tolerância amorosa, né? Um zelo por pureza e expansão da igreja que não foi comum encontrar em outros líderes religiosos aí da história. O que é mais conhecido no calvinismo são os chamados 5 pontos. Os 5 pontos do calvinismo, né? Aquilo que em inglês é um acróstico da flor holandesa chamada tulipa, né? Ou tulip. Tulip são 5 letras que formam o acróstico dos 5 pontos do calvinismo. Depravação total, sendo o primeiro. Eleição incondicional, segundo. Expiação limitada, o L aí, né, do tulip, o terceiro. Graça irresistível, o quarto. E perseverança dos santos, o quinto e último ponto do calvinismo. A maioria das pessoas que conhecem um pouco de calvinismo acham que isso é calvinismo. Certo? E isso não é calvinismo. Isso é 1%, 0,1% do que é a teologia reformada, ou a tradição reformada, ou a teologia calvinista. A teologia reformada é um sistema completo que abrange a vida como um todo, onde todos os aspectos da vida devem ser para a glória de Deus. Os 5 pontos do calvinismo são um resumo apenas daquilo que a gente chama de soteriologia, né? Salvação. Doutrina da salvação. Então, são 5 pontos que resumem isso. Como funciona a salvação no sistema reformado, no sistema calvinista. E é importante entender que não foram os calvinistas que se reuniram e disseram: vamos formar 5 pontos aqui para definir a nossa teologia em relação à salvação. Os 5 pontos do calvinismo foram feitos, né, nos Países Baixos pelo chamado Sínodo de Dort, que se reuniu exatamente para rebater esse homem aqui, Jacobus Arminius, ou Jacó Armínio, de onde vem o arminianismo. O arminianismo seria assim o oposto do calvinismo. São as duas
teologias que são opostas entre si. E são mesmo. Embora reconheçam o mesmo Deus, creem no mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscam muitos ideais parecidos, mas em relação a esses aspectos centrais da salvação, são realmente opostos. E foram então os arminianos que primeiro formularam os seus 5 pontos. Então, não foram os calvinistas que formularam os seus 5 pontos, mas os arminianos, na Holanda, no século XVII, que formularam os 5 pontos do arminianismo, que eram exatamente 5 pontos opostos aos atuais 5 pontos do calvinismo. Então, o que diziam os arminianos? Primeiro, que a depravação não era total. Então, o ser humano, o homem, não é totalmente pecador. Ele é parcialmente pecador. Ele não é totalmente depravado, ele é parcialmente depravado. Isso quer dizer que o ser humano ele ainda tem livre-arbítrio. Ele ainda tem condições naturais de escolher entre o certo e o errado. Ele não precisa de uma obra de Deus dentro dele, mudando seu coração, mudando sua mente, para ele poder crer na verdade. Não precisa disso. Ele pode crer na verdade por ele mesmo. Esse é o primeiro ponto do arminianismo. Depravação parcial, nós diríamos. Ou seja, o ser humano é apenas parcialmente depravado. Ele é só inclinado ao pecado, mas ele não é um escravo total do pecado, de maneira que ele não consiga nunca rejeitar o pecado e de maneira que ele não consiga aceitar a Cristo. Então, os arminianos creem que nós somos pecadores, mas não tanto assim. Né? Somos capazes também de agradar a Deus e fazer coisas corretas que agradam a Deus e, principalmente, somos capazes de aceitar a Jesus. Se nós ouvirmos o Evangelho da salvação, qualquer ser humano tem capacidade de aceitar aquilo por ele mesmo. E aí ele será salvo. Então, aí os calvinistas entenderam que é o contrário. O ser humano está morto nos seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, né? Que ele é um total prisioneiro de Satanás, que ele é um escravo do pecado, pois quem comete pecado é escravo do pecado, e que por si mesmo o ser humano não tem condições, não tem capacidade de aceitar a Jesus. Portanto, ele não tem livre-arbítrio. Então, na teologia reformada, na teologia presbiteriana, na teologia calvinista, o ser humano, depois de Adão, não tem mais livre-arbítrio. Somente Adão e Eva tiveram livre-arbítrio. Só eles. Por quê? Porque Adão e Eva, sendo duas pessoas boas, íntegras, puderam escolher algo contrário à natureza deles. A natureza de Adão e Eva, antes da queda, era uma natureza boa. Mas eles puderam escolher algo mal. Então, isso os reformados definem como livre-arbítrio. Capacidade de escolher alguma coisa contrária à sua natureza. Certo? Então, entendemos que após a queda, os homens não têm mais isso, né? Porque é como diz Jeremias, né? Se o etíope pudesse mudar a sua cor, ou se o leopardo pudesse apagar as suas manchas, então vocês fariam algo bom sendo maus. Então vocês conseguiriam fazer alguma coisa boa sendo maus. Então, veja, o leopardo não muda a sua natureza. O etíope não muda a sua natureza. A natureza dele é aquilo. Então, a natureza do homem é de pecador. Nós, após Adão e Eva, nascemos pecadores. E por isso nós não temos condições de escolher algo que não seja pecar. Nós vamos sempre escolher entre um pecado maior e um pecado menor, mas nós vamos sempre escolher o pecado. E não está em nós escolher a Cristo. Porque em muitas passagens bíblicas fica muito claro que quando o Evangelho foi pregado, o Espírito Santo teve que fazer uma obra
nas pessoas para que elas pudessem entender e aceitar. E sem essa obra do Espírito Santo, o Evangelho simplesmente não é nem compreendido. Paulo fala isso, 2 Coríntios 4, né? Se o nosso Evangelho está encoberto, aos que perecem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Então, os homens estão cegos, estão surdos. Por que Jesus fazia, os milagres preferidos de Jesus eram quase sempre curar cego, surdo e limpar leprosos, certo? Porque, claro que eram milagres verdadeiros, literais, né, físicos, mas eles também sempre apontavam para algo mais. Só o milagre de Deus é capaz de abrir ouvidos mortos, olhos cegos e purificar pecadores. Só o poder de Deus, só o milagre do Senhor. Então, o entendimento reformado é esse, que o ser humano, por si mesmo, não consegue crer no Evangelho, a menos que Deus faça uma obra capacitando a isso. Quando Paulo chegou em Filipos, ele procurou um lugar de oração onde havia algumas mulheres judias. E ele então começou a pregar a palavra, lá no capítulo 16 de Atos, para aquelas mulheres naquela cidade. E a Bíblia diz claramente que uma mulher chamada Lídia os escutava. Quer dizer, ouvir, qualquer um ouve, assim, nesse sentido. Mas a Bíblia diz, o Senhor lhe abriu o coração para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Então, ouvir o Evangelho, qualquer um ouve. Atender o chamado do Evangelho, para isso precisa de uma obra do Espírito Santo. Muitos são chamados, os poucos, os escolhidos, aqueles que Deus vai lá e faz a sua obra de salvação. E decorrente do segundo ponto do calvinismo, decorrente do primeiro vem o segundo ponto, que é justamente a eleição incondicional. Os arminianos, então, antes dos calvinistas, disseram, sim, Deus escolhe, a eleição é verdadeira. Até porque, se você não acreditasse que a eleição é verdadeira, você teria que rasgar um monte de parte na Bíblia, certo? A predestinação está, a palavra eleição está em várias passagens bíblicas, em diversas passagens bíblicas. Então, ninguém que conhece o mínimo de Bíblia vai negar que existe predestinação. A não ser o Edir Macedo, esse consegue negar qualquer coisa, né? Escreveu um dia lá, predestinação, doutrina do diabo. Né? Doutrina do diabo. Então, metade da Bíblia é do diabo, né? Só pode. Está escrito na Bíblia e diz que é do diabo. Então, os arminianos que são crentes verdadeiros, né? Mas eles entendiam de uma forma um pouco diferente a predestinação. Eles entendiam que a eleição existia, mas ela era condicional. Eleição condicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que antes da fundação do mundo, então o arminiano explica, antes da fundação do mundo, Deus decidiu criar o mundo, tal, bonitinho, fazer o ser humano, e aí tal, ele começou a visualizar o futuro. Visualizar apenas. E aí ele, como ele é onisciente e conhece o passado, o presente e o futuro, então ele viu aqueles seres humanos que ele próprio criaria, mas que aceitariam a Jesus. Ele viu, ele enxergou antes da fundação do mundo, porque Deus conhece o futuro, então ele pega lá, em 25 de abril do ano 1900 e... Quando é que você aceitou Jesus na Alzira? 900 e quanto que você aceitou Jesus? 920? Opa, não. 990? 66, ó, quase acertei. Então, que em 1966 a Nauzira ia crer em Jesus Cristo. Então, Deus viu isso e disse, então ela é uma escolhida. Por isso, eleição condicional, diz os arminianos. Deus viu quem havia de crer. E com base nessa visão dele, ele disse, então você é um escolhido. Então você é um escolhido. E aquele que ele viu que não ia crer, ele disse, então você não é um escolhido. É claro que os calvinistas não podem aceitar essa explicação. Né? Eles percebem que é uma explicação extremamente inconsistente. Porque Deus está brincando de fazer uma coisa que ele não está fazendo. Ele está dizendo que está fazendo uma coisa que ele não está fazendo. Porque ele está dizendo que ele está escolhendo, mas ele não está escolhendo. Ele está só constatando.
Então eu não posso chamar de constatação, uma constatação de uma escolha. Né? Se eu simplesmente vi que você ia crer, e aí eu digo, então eu escolhi você, hein? Que brincadeira é essa? Eu não escolhi coisa nenhuma. Eu só constatei que você ia se escolher. Na verdade, foi você que se escolheu. E eu apenas vi isso, enxerguei isso antes. Então eu não poderia chamar isso de predestinação. Eu teria que chamar isso de pré-visualização. Uma pré-visualização, aí eu poderia chamar. Mas a Bíblia não fala em pré-visualização. Ela fala em predestinação. Aqueles que ele de antemão conheceu, a esses predestinou para que sejam conformes à imagem do seu Filho. Então, o decreto de Deus garante que os eleitos venham a crer no dia, na hora, no tempo determinado por Deus. E são muitas passagens bíblicas, novamente, que mostram isso, né? Sendo entre elas as mais claras, Efésios capítulo 1, mais especialmente Romanos capítulo 9, onde Paulo fala de coisas assim assustadoras, né, ao homem comum, e é isso que faz com que muitos se revoltem contra a predestinação, justamente porque leem lá palavras muito fortes. Paulo está falando em Romanos 9 sobre o fato de que muitos judeus não estavam crendo no Evangelho no primeiro século. Era uma dúvida de alguns cristãos. Tipo assim, Jesus não veio para judeu? Veio. Ele não era judeu? Era. Por que os judeus não creem? Essa era a dúvida do capítulo 9 de Romanos. Ele era judeu, veio para judeu, só os judeus não creem? Como é que fica isso? A palavra de Deus falhou? Essa é a pergunta implícita do capítulo 9 de Romanos. E aí Paulo responde e diz assim, não, a palavra não falhou. Porque não é uma questão só de ser descendente humano, físico, sanguíneo de Abraão, que torna alguém filho de Abraão, mas a promessa. E aí Paulo começa a dar uns exemplos bem difíceis. Ele diz, tem 2 filhos em Abraão, né? Abraão teve 2 filhos. Ele teve um filho chamado Ismael, que ele nem cita na passagem, mas teve um filho chamado Isaque. E ficou claro que Deus disse, Isaque é o meu escolhido. Em Isaque segue a minha descendência. E o Ismael não foi, ficou de lado. Não pode dizer, Paulo, mas Ismael não era filho legítimo, Ismael era filho da escrava, vai comparar com Isaque? Então tá bom, mas Isaque também teve 2 filhos. E esses eram ambos legítimos. E ambos eram gêmeos. Estavam lá no ventre da mesma mãe. Claro, deve ser gêmeos, né? Como é que está em ventre de outra mãe? Então, os 2, né? Não haviam nascido, não tinham feito nem o bem nem o mal, a Bíblia fala, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obra, mas por aquele que chama, foi dito. O mais velho, que é Esaú, será servo do mais moço, que é Jacó. Ou seja, Deus inverteu um princípio cultural aí. Porque o chefe era para ser o Esaú, não o Jacó. Mas Deus diz, o chefe é Jacó. E eles não nasceram, estão no ventre da mãe ainda, não fizeram nem o bem nem o mal. Qual é a razão então? Deus fala, a razão sou eu. Amei Jacó. Não amei Esaú. Eu amei o Jacó, eu não amei o Esaú. Então você tem 2 crianças, 2 bebês, ainda na barriga da sua mãe, não nasceram, e Deus diz, amei Jacó, não amei Esaú. Mas eles não nasceram ainda, eles não fizeram o bem e o mal, porque não é mera constatação, não é pré-visualização do futuro, é escolha, é prerrogativa divina. Ele diz, eu quero o Jacó. E é claro que o Jacó não era melhor que o Esaú, ele foi até pior do que o Esaú durante a vida dele. Mas Deus diz, Jacó é o meu amado. E meus irmãos, quando o texto diz assim, amei Jacó, eu sei que a nossa tradução bíblica diz assim, me aborreci de Esaú, né? Amei Jacó, me aborreci de Esaú. Bom, os tradutores eles eram, acho que um pouco arminianos, porque eles quiseram enfraquecer essa palavra.
palavra que aparece na língua original é odiei. Amei Jacó, odiei Esaú. Claro, o ódio divino não é o ódio humano motivado por retaliação, por vingança. Podíamos definir essa ira, esse ódio divino como sendo não amor. Não existência de amor. Então, ele amou Jacó, ele não amou Esaú. Por isso, e isso nos leva, inclusive, ao terceiro ponto do calvinismo, ou da teologia reformada, que é a expiação limitada. Porque a pergunta é, por quem Jesus Cristo morreu na cruz? Por todas as pessoas sem exceção? Sim, dizem os arminianos. Sim, Jesus Cristo morreu por todas as pessoas sem exceção no mundo. Porque Deus amou o mundo sem exceção, todas as pessoas. E Jesus Cristo veio para morrer por todas elas. Agora, quem crê vai ser salvo, quem não crê não será salvo. Mas Jesus Cristo morreu, a morte dele é para cada pessoa, sem exceção. E aí os reformados dizem, não é. Não é pelo mundo inteiro sem exceção. É só pelos eleitos. Porque nenhuma gota do sangue de Cristo será desperdiçada. Nenhuma gota do sangue de Cristo cairá por terra inútil. Não adiantaria Cristo morrer pelos não eleitos. Seria um desperdício de seu sacrifício. Porque ele morreria por um Judas Iscariotes, que já estava destinado a ser o filho da perdição. Porque ele morreria pelos pecadores do Antigo Testamento que já estavam no inferno antes dele vir, já estavam perdidos no inferno, ele morreria por eles. Então a teologia reformada diz, a expiação é limitada, porque a eleição é incondicional. Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, elas não têm como se salvar por si mesmas porque elas são totalmente depravadas, mas Cristo morreu para pagar os pecados delas. E ele fez isso. Ele não apenas fez uma provisão, ele de fato pagou alguma coisa. Essa é a diferença da expiação na visão arminiana e da expiação na visão reformada. Porque nós entendemos que Jesus Cristo de fato fez algo definitivo na cruz. Ele não fez uma mera provisão. Assim, ele não só realizou uma coisa difícil, que lhe deu um grande mérito, e ele colocou numa grande conta bancária celeste, e disse, agora quem quiser pela fé, pega um pouquinho. Então se tiver fé, você pega um pouquinho disso para você. Mas se você não tiver fé, fica lá. Do tipo, tá lá, mas é a sua fé que vai pegar um pouquinho daquele mérito celeste. Os reformados dizem, não. Jesus Cristo pagou a sua dívida. E ele fez isso não de forma provisória ou provisional, mas eficaz, eficiente. Basta ver que uma das últimas expressões usadas por Cristo quando ele está na cruz é a expressão que está consumado. Está pago. Significa isso, está pago. Ele usou uma palavra que naqueles dias era usada, como os irmãos sabem, para fechar negócio. Negócio fechado, conta paga, dívida acabou. É isso que ele está dizendo. Está pago, a dívida com Deus está pago. Então, se Cristo pagou a dívida de todas as pessoas do mundo sem exceção, o inferno estará absolutamente vazio. Tem uma placa lá, há vagas. Entendeu? Quartos disponíveis. Né? Nos termas infernais, vagas. Se Cristo pagou, se ele morreu na cruz pelo mundo inteiro, ninguém vai para o inferno. Vai todo mundo para o céu. Porque ele pagou a dívida na cruz. Por isso nós entendemos que ele não morreu por todo mundo sem exceção. E que quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, não quer dizer que ele amou salvadoramente todas as pessoas, porque ele acabou de dizer que não amou Esaú. Nós temos um caso aqui que não amou. Então, não quer dizer que Deus tenha amado salvadoramente todas as pessoas do mundo. Ele ama, sim, o mundo inteiro. Assim como existe uma graça especial, existe uma graça comum, podemos falar de um amor especial, de um amor comum de Deus. Deus ama todos os seres humanos como suas criaturas, mas Ele ama seus escolhidos como filhos. A diferença está nesse ponto.
Ele ama todas as criaturas do mundo. E não só os homens, ele ama os animais, as árvores, tudo que ele fez. Ele ama tudo que ele fez. Não tenho nenhum problema em falar que Deus ama o mundo. Mas o amor especial, salvador, é com os filhos. Por quem Cristo morreu. Deu sua vida. Isso nos leva ao quarto ponto da teologia reformada, que é a graça irresistível. O que é a graça irresistível? Então, primeiro, os arminianos sempre, eles dizem que o evangelho pode ser rejeitado sob qualquer condição ou situação. Qualquer pessoa pode aceitar ou rejeitar. Depende delas. Não depende de Deus. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Enviou seu Filho, Ele morreu na cruz. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Já mandou o Espírito Santo para capacitar a igreja. Agora é a igreja que prega e o mundo que ouve e se converte. Sabe, às vezes falam, né, que os calvinistas não têm motivo para orar. O calvinista não precisava orar porque está tudo decretado. Se quem vai ser salvo, orar para quê? Mas, na verdade, quem não tem motivo para orar são os arminianos. Eles não têm motivo para orar. Como assim não tem? Não tem. Porque se eu sou um arminiano, suponho, né, e eu, então, falo assim com Deus, Deus, abençoe a minha mãe, ou meu irmão, ou meu cunhado, quem sabe até a sogra, né? Abençoe, para que se converta. Aí Deus diz, não posso. Como assim, Deus? Não posso, a sua teologia não me deixa. Você disse que essa pessoa tem livre-arbítrio? Então eu não posso interferir no livre-arbítrio dela. Se for para crer, ela tem que decidir isso. Então, depende de você, pregador, e depende do ouvinte. E Deus diz, me inclua fora disso. Eu não posso participar. Essa é a conclusão lógica do pensamento. Se Deus não interfere no livre-arbítrio, para que orar? Para que pedir? Deus, né, faz alguma coisa. Deus fala, para de falar comigo e vai você lá falar com essa pessoa. Você não tem que falar comigo, você tem que falar com ela. Vá lá pregar para ela. Mas o reformado entende que pode fazer as duas coisas. Primeiro ele fala com Deus, que é quem abre o coração. E depois ele vai lá e fala com a pessoa. Crendo que se Deus abrir o coração, essa pessoa vai ouvir e vai atender. Isso é graça irresistível. É a vocação eficaz. É o chamado divino. Duas pessoas ouvem o evangelho. Uma entra por aqui, sai por aqui, não acontece nada. A outra sente um impacto. Reconhece seus pecados. Percebe o quanto está desagradando a Deus com sua vida, se arrepende, recebe o dom da fé. Por quê? Livre-arbítrio? Não. Graça irresistível. Uma delas foi chamada eficazmente por Deus. A outra também foi chamada, porque o Evangelho chama de qualquer maneira. Ouviu o Evangelho, você foi chamado, quer você dê ouvidos ou não. Quer você tenha ouvidos ou não tenha ouvidos para ouvir. Mas a graça irresistível é aquela obra de Deus através da qual Ele capacita aquele sujeito morto dos seus delitos e pecados, mas que foi escolhido por Deus, por quem Cristo morreu, a ouvir o Evangelho e crer. E isso vai acontecer no dia, na hora, no lugar, no momento em que Deus tiver determinado. Mas acontecerá. Nenhum eleito entrará no céu sem ter se convertido. Exceto os incapazes. Nós entendemos, dentro da teologia reformada, que Deus pode salvar dois tipos de pessoas sem que elas expressem conversão explicitamente. Deficientes mentais e crianças que morrem na infância. Deus pode salvar esses dois grupos. Não é que Ele vai, não é que Ele tem que salvar. Mas Ele pode salvar. Se forem eleitos, ainda que deficientes, ainda que crianças morrendo na infância,
poderão ser regeneradas e salvas e experimentarão a vida eterna. E, finalmente, nós temos o quinto ponto, que é o da garantia da salvação. A pergunta é, a salvação é algo que se pode perder ou algo que não se perde? Então, os arminianos antes disseram, salvação se perde. Você hoje está salvo, mas amanhã, se você pecar, um pecado grave, alguma situação complicada na sua vida, se desviar, você está perdido. Se morrer, vai para o inferno. Mas depois da manhã, se você se arrepender novamente, tal, voltar, você está ressalvo. Vou fazer uma ressalva aqui. Mas na semana que vem, você outra vez pisou na bola, pisou no abacaxi, ou sei lá, ou na jaca, e está perdido outra vez. Mas mês que vem, você se arrepende, então fica salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Esse pessoal brinca, né, que qual é a flor preferida do calvinista? É a tulipa, né, por causa dos 5 pontos, né? E a do arminiano, qual é a flor? Né? A margarida. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Ele nunca sabe, né? Salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Hoje estou salvo, amanhã estou perdido, depois amanhã estou salvo, semana que vem estou perdido. Difícil crer, né? Onde fica a fé nesse caso, né? Nessas oscilações tão grandes. Então, a teologia reformada entende que é possível ter certeza da salvação e que uma pessoa que foi verdadeiramente salva nunca deixará de ser salva. Uma razão simples, a Bíblia fala em nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Mas não fala em morrer de novo. Então, já imaginou como é que fica essa história? Hoje, você nasceu de novo. Amanhã você se desviou, morreu de novo. Semana que vem você se reconverte, renasceu de novo. Na outra semana morre outra vez. Vai virar uma reencarnação esse negócio, né? Porque nasce, morre, nasce, morre. Não é essa a ideia. Você nasceu uma vez, se você nasceu de novo, você se tornou um filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se um dia você foi feito um filho de Deus, você será para sempre um filho de Deus. A razão da confusão está no fato de que muitas pessoas se desviam, vão embora da igreja. Fulano perdeu a salvação. Não perdeu, nunca teve. Não tem como você perder uma coisa que você nunca teve. Muitas pessoas ficam um período na igreja e depois apostatam da fé. Vão embora e nunca mais voltam. Não quer dizer que elas perderam a salvação, quer dizer que elas nunca foram salvas. Eram turistas. Né? Frequentaram a igreja por um período, por interesse, por benefício, por sei lá que motivos, mas depois foram embora e não voltaram mais. Mas um verdadeiro filho, um que nasceu de novo, que foi feito filho de Deus, esse nunca vai perder a salvação. Pode até ser que ele se desvie. Ele não vai apostatar. Há uma diferença entre apóstata e desviado. Ele vai se desviar, mas um desviado, que é um filho de Deus, vai voltar mais cedo ou mais tarde. E Jesus ensinou isso contando a parábola do filho pródigo, que foi embora, foi curtir a vida, certo? Mas um dia caiu em si e voltou. Por quê? Porque ele era um filho, e um filho não deixa de ser filho. Nem mesmo se ele vai lá e fala para o pai, pai, cansei, o senhor hoje não é mais meu pai, acabou. Ele pode falar isso, mas isso não tem efeito, isso não cria realidade. O filho de Deus será um filho de Deus até o último dia. E se ele se afastar, se ele se desviar, vai ser ruim para ele, vai ser horrível para ele. Quem mais vai sofrer vai ser ele. Mas um dia ele retornará e confessará os seus pecados ao Pai. E será aceito pelo Pai. De braços abertos. Como a parábola do filho pródigo nos conta. Se não voltar, não era filho, era hóspede. Hóspede não volta. Ou volta e fica uns 3 dias e vai embora de novo. Hóspede passa. Tem muitos hóspedes na igreja. Mas os filhos de Deus é que sempre serão salvos. E nunca perderão a sua salvação. Por quê? Porque Deus garante isso. E Ele garante isso
ao nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz Efésios 1, 13 e 14, veio sobre nós como um selo, como um penhor da nossa herança. Então, o fato de Deus nos ter batizado com o Espírito Santo, nos ter dado o seu Espírito, é a garantia que Deus está dando de que nós nunca perderemos a nossa salvação. Evidentemente que isso não significa que eu posso pensar assim: estou salvo, então posso fazer o que eu quiser, posso viver a vida de qualquer jeito, porque uma vez salvo, sempre salvo, e então eu posso pecar à vontade, porque Deus vai me salvar. Não tem aquela história? Deus gosta de perdoar, eu gosto de pecar, então a gente faz um par legal. Quanto mais eu peco, mais a graça de Deus pode se manifestar. Então tem gente que usa esse tipo de raciocínio, certo? Mas eu quero dizer um negócio seguinte para você. Quem usa esse tipo de raciocínio está dando uma prova contundente de que não é um filho. É um aproveitador. É alguém querendo se aproveitar da bondade do Pai. Só que tem um probleminha. Não é pai. Não é seu pai. Se você tem esse tipo de ideia enganando na sua cabeça, seu pai é outro. Bem menos misericordioso, bem menos gracioso. Então, se eu sou um filho de Deus, eu não vou perder a salvação. Mas não quer dizer que eu possa viver de qualquer maneira. Eu preciso provar com a minha vida, com os meus frutos, com o meu comportamento, com as minhas atitudes, que Deus me escolheu, me amou, mandou seu filho para morrer por mim, me chamou de maneira irresistível e agora me mantém salvo. Então, por isso que os reformados falam em perseverança dos santos. A ideia é o seguinte: os verdadeiros crentes vão perseverar. Eles vão perseverar até o fim. 2 exemplos finais, só para entender essa história de desviado e apóstata, né? Eu sempre uso porque fica bem claro de entender. Na noite em que Jesus foi traído, foi entregue, né? Foi aprisionado para ser morto, 2 dos seus discípulos o negaram, o traíram. Judas e Pedro. Aí temos um apóstata e um desviado. Pecados parecidos. Atitudes meio semelhantes, né? Ambos fizeram o que fizeram, conscientes do que fizeram. Assim, na frente de Jesus, né? O Judas foi lá, deu beijo, entregou. O Pedro diz que, quando pediram para ele, você estava com aquele cara lá? Ele falou, ele? Eu não conheço. Então também o negou visivelmente, frontalmente. Mas a diferença está no depois. Depois, o Judas é aquele homem que só experimenta desespero pelo seu próprio pecado. Mas não há esperança em Judas, não há fé. Ele vai e se mata. Não é o se matar que o condenou, isso foi só a consequência. A condenação foi a falta de fé. Podemos dizer assim que Pedro e Judas tiveram atitudes. A primeira metade foi semelhante. Ambos se arrependeram, ambos choraram. A segunda metade é que faltou em Judas. Pedro voltou, retornou. Quando as mulheres vêm falar que ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele diz que Pedro é o primeiro a correr para a sepultura. É o primeiro a correr lá para o túmulo para ver se Jesus está lá. Depois também no mar, ele é o primeiro a se jogar na água para tentar chegar onde Jesus está. Então ele está ansioso para ser perdoado. E está lá encarando as consequências do seu pecado. Quer dizer, é óbvio que os outros discípulos deviam estar tudo assim olhando, né, para ele, dizendo, papelão, hein, Pedro? Você, hein, cara, no meio de todo mundo lá, você foi negar. É óbvio que o Pedro estava lá com a maior cara de pau, né, aguentando as críticas, aceitando as consequências do seu pecado, querendo ser perdoado por Jesus. E é por isso que Jesus o restaura. Então, ele teve arrependimento e fé. Judas teve arrependimento e desespero, que é falta de fé. O primeiro é um desviado, é um filho verdadeiro que se afasta, mas volta. Judas é um apóstata, não é um verdadeiro filho. É alguém que esteve presente na casa do Pai, mas foi embora para nunca mais retornar. Com tudo isso, meus irmãos, essas doutrinas
essencialmente de salvação, né, da teologia reformada, nós percebemos que a teologia reformada é um sistema teológico completo, que envolve, abarca, né, todas as áreas da vida humana, da política, à arte, da economia, ao ensino, todas as áreas da vida humana. Nós podemos ver um modo de viver que a gente poderia chamar de calvinista, um modo de viver que a gente poderia chamar de reformado. É alguém que em tudo coloca Deus no centro. Nunca o homem. Nunca o homem. Porque veja, os 5 pontos do calvinismo humilham o homem. Rebaixam o homem. Ele é totalmente depravado. Ele foi escolhido incondicional, ou seja, Deus não viu nada de bom nele. Nem a fé. Cristo precisou morrer para poder salvá-lo. O Espírito teve que atraí-lo para que ele fosse salvo, senão ele não seria salvo. E ele só vai ser salvo até o fim porque Deus é quem garante. Não sobra espaço para orgulho humano. Não sobra espaço para humanismo, para egocentrismo, para exaltação do homem pelo homem. A teologia reformada é um antídoto contra o orgulho. Um calvinista orgulhoso é uma contradição em termos. Eu sei que existem, infelizmente. Existem, mas é alguém que não entendeu nada. Ou entendeu, mas não crê em nada disso. Porque se você crê nessas verdades, não sobra espaço para o homem, não sobra espaço para o eu, não sobra espaço para o orgulho. Por isso que Deus se torna o centro de toda a vida. Por isso que, entre aqueles slogans da reforma, o último deles dizia: só lhe deu glória, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória através do meu trabalho, seja ele qual for. Se eu sou um varredor de rua, eu vou varrendo rua glorificando a Deus toda a glória. Eu não vou varrendo, reclamando, xingando e me queixando. Claro que os calvinistas, os reformados, sempre veem oportunidades de economizar, de crescer, e por isso que, via de regra, também acabam prosperando economicamente nessas áreas. Até sociólogos já notaram isso, né? E interpretaram de forma equivocada o calvinismo por conta dessa questão, que em parte é verdadeira. O calvinista entende que Deus é o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor das grandes e das pequenas coisas. E que nas grandes e nas pequenas coisas eu preciso glorificá-lo e ser fiel a Ele. Por isso, a igreja reformada é uma igreja teocêntrica. Deus é o centro do culto, Deus é o centro do louvor, a Ele sempre toda a honra. Não há espaço para o homem se autoglorificar. A razão de nós vermos todas as deturpações do chamado movimento neopentecostal no Brasil é justamente humanismo, egocentrismo. O homem no centro de todas as coisas. O homem, o portador da revelação. Ele que fala, ele que é a palavra final. O culto todo voltado para o homem, para agradar o homem, para que ele se sinta bem, para que ele... Percebe? É o contrário do Evangelho. O Evangelho quer que eu me sinta mal. Porém, tudo o que se faz hoje em dia, de uma forma geral, nos movimentos evangélicos, é para tentar fazer o homem se sentir bem. Uma frase que é atribuída a Spurgeon, né, um dos pregadores lá famosos do passado, a famosa, tenta divertir bodes. Tentando fazer passatempo para bode. Porque as ovelhas são os crentes, mas os bodes não são os crentes. E as igrejas cheias de muitas vezes estão sendo divertidas por gente que arruma passatempo para eles. É claro que nós não precisamos tornar o evangelho mais ofensivo do que ele já é. Também tem gente se especializando nisso, indo para o outro extremo, né? Torna o evangelho ainda mais duro. Porque se por um lado o evangelho quer que eu me sinta mal, mas é só no começo. Depois ele quer que eu creia, que eu experimente a verdadeira alegria da salvação, mas é uma salvação totalmente centrada em Deus.
e não no homem, não no ser humano. Não tenha dúvida, o mal da igreja brasileira se chama humanismo, se chama egocentrismo. Esse é o mal da igreja evangélica brasileira. Mas, infelizmente, na base do arminianismo há muito egocentrismo, há muito humanismo, dando condições ao homem, atribuindo ao homem capacidades que a Bíblia diz que ele não tem. Então a teologia reformada coloca o homem no seu devido lugar e Deus no que lhe é devido, sem inverter os papéis, as funções. Se nós queremos ser líderes, pessoas que fazem diferença nos dias atuais, nós temos que entender muito bem o que nós somos. O que é que nós pregamos, o que é que nós representamos. Por isso esses assuntos, que às vezes parecem um pouco acadêmicos ou históricos demais, nos ajudam a ver como um homem que teve tanta capacidade intelectual, acadêmica, teológica, conseguiu ser um homem simples, humilde, como Calvino, e que cumpriu muito bem o seu papel no mundo. Obviamente foi uma pessoa com falhas e defeitos, até porque não poderia contrariar o que ele próprio ensinou. Somos totalmente depravados, somos totalmente pecadores. É um homem com defeitos, como qualquer outro. Mas homens com defeitos como qualquer outro, como nós, podemos ser muito úteis para Deus na sua obra, desde que não queiramos ocupar o lugar de Deus. Desde que Deus seja o centro da vida, o centro do culto. Do culto e da vida. Se Ele for, nós vamos agradá-lo e glorificá-lo. Amém?